investidores, sejam muito bem-vindos a mais um Clube FI Entrevista. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante para o mercado de investimento, os fundos de infraestrutura. E para me ajudar a falar sobre esse mercado, que é complexo, mas cheio de oportunidades para o investidor, tenho aqui dois grandes nomes do mercado. Primeiramente, estamos aqui com Gabriel Steca, da Bocaina. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ana. Prazer estar aqui com vocês. Igualmente, um prazer receber você aqui. E também Luiz Bolfoni, da BTG Asset. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ana. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Perfeito. E para aproveitar também, gente, esses dois gestores aqui participaram da formulação do nosso guia de infraestrutura, que você pode baixar gratuitamente aqui no QR Code e também na descrição do vídeo, que é um guia prático e simples para você que é iniciante, mas também para você que já investe no mercado, para entrar a fundo sobre quais são os fundos de infraestrutura, como investir neles, suas particularidades e ainda mais a fundo na estratégia do BODB11 e também do BDIF11, fundo de infraestrutura aqui sob gestão desses dois. Bom, então para começar aqui, pessoal, quero perguntar para você, Gabriel, né? Esse ano de 2025, a gente viu a Bolsa aí batendo a máxima nas ações, o IFIX também renovando sua máxima histórica, mas como é que a gente está no mercado de infraestrutura? Os fundos de infraestrutura, como que está o mercado hoje? Maravilha. Bem, do lado de infraestrutura, acho que a gente teve um impulso muito grande, né? No ano passado e nesse ano de captação. Então, acho que a indústria como um todo acabou recebendo muitos dos recursos que anteriormente estavam alocados em outras estratégias com isenção fiscal na carteira dos investidores pessoa física, né? Então você tinha lá atrás os fundos exclusivos, né, que permitiam um diferimento quase eterno, né, de pagamento de tributos que foram ajustados, né, para ter um pagamento estilo come cotas, né? E esses recursos tiveram um direcionamento para outros ativos incentivados, outros ativos com benefício fiscal. Primeiramente, além dos ativos de infraestrutura, também os ativos, né, imobiliários e agro, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e os respectivos fundos. Porém, no começo de 2024, a gente teve aquela resolução do CMN que restringiu o lastro, né, de imobiliário e de agro e que acabou também restringindo a disponibilidade desse tipo de ativos incentivados para investimento direto pela pessoa física. Então, eu brinco, né, os ativos de infraestrutura, né, os fundos de infraestrutura e as debêntures incentivadas, eles acabaram virando o último peru com farofa da ceia de Natal, né, e por conta disso, ao longo de 2024 e 2025, a gente viu um fluxo positivo muito robusto vindo para essa classe de ativos. E eu trabalho com infraestrutura já há mais de 15 anos, eu nunca tinha visto, né, essa classe tão em voga assim. Então, acho que vem num ótimo momento, né, esse guia e essa evidência, né, dessa classe de investimentos de infraestrutura. Acho que tem um campo muito grande para a gente explorar dentro desse mundo. Uma classe de investimentos que, como você falou, ela é bastante ampla, tem muitas oportunidades dentro, né, desse universo. E a gente viu ela crescendo muito ao longo desses últimos 2 anos, ou 1 ano e meio, eu diria, né? A gente na Bocaina, como uma asset totalmente dedicada para a infraestrutura, né? A gente é uma gestora que só faz infra, né? A gente só faz gestão de fundos de investimento em infraestrutura. A gente percebeu esse movimento e recebemos, né, com muita alegria essa evidência dessa classe de ativos. A gente tem, obviamente, por outro lado, alguns desafios do ponto de vista macroeconômico e fiscal, né? Então, quando a gente está falando de ativos de infraestrutura do ponto de vista de dívida, ou mesmo de equity, às vezes, a gente fala de ativos de longa duração, né? De duration longa. Então, quando a gente fala de ativos de duration longa, movimentações na curva de juros, né, de abertura de juros, elas trazem volatilidade para o mercado, e a gente acabou vendo isso acontecer bastante no ano passado e esse. Então, junto com essa evidência do setor de infra, a gente viveu um pouco essa volatilidade no mercado, né, de juros, que ajuda a contrabalancear um pouco essa dinâmica. Perfeito. Queria até explorar um pouco esse ponto, sobre um pouco mais o detalhe, né, desse movimento que o Steca comentou. Né? Como que o que aconteceu nos últimos anos afetaram o nosso mercado? Então, como ele falou, teve uma saída muito grande de fundo exclusivo para a classe ativa. Como que isso aconteceu? Né? Então, os clientes, né, com patrimônios relevantes, elevados, normalmente eles construíam um fundo exclusivo, multimercado, fechado, e
todas as operações feitas com NTNB eram feitas dentro dessa estrutura. E aí o imposto, como não tinha come-cotas, ele era diferido, né, e acabava virando uma operação isenta que só quando fosse resgatado lá na frente isso resolvia. E também podia se netar as perdas com os ganhos. Então, ganhava, perdia na bolsa, ganhava na renda fixa, e isso aí no final tinha esse planejamento tributário que minimizava o imposto. Quando veio o come-cotas, ele acaba com toda essa lógica, né? Então o que aconteceu foi, como o Steco falou, foram sendo desmontadas essas estruturas de fundos exclusivos e o dinheiro migrou. Então ele migrou parte para fundo previdenciário, parte para fundo de ações e parte para debênture incentivada. Então o investidor, né, rico que investia em NTNB, né, isenta, entre aspas, ou com diferimento ad eternum de imposto via o fundo exclusivo, ele começou a ficar exposto a juro real, a NTNB, via debênture incentivada. Então esse cara, ele parou de comprar NTNB e ele começou a comprar debênture isenta. Então o que a gente vê é isso, pô, o nível, né, de, não só esse motivo, tem todos os outros pontos que ele falou também, mas teve menos demanda por NTNB, né, então o juro real sobe, né, tanto esse investidor como o investidor estrangeiro acabou não querendo mais comprar, mas teve menos apetite para NTNB e mais apetite para debênture incentivada, então o spread reduziu, né? Então o spread de crédito reduziu, porque se tornou mais atrativo estar exposto ao juro real via uma debênture incentivada do que NTNB por essas questões tributárias. E aí, só que isso criou uma certa assimetria com o mercado de fundos listados. Porque o mercado de fundos listados, ele hoje negocia, tem fundos que negociam ou na patrimonial ou com algum deságio em tela em relação à patrimonial. Então, uma situação de arbitragem, no qual a gente tem, né, portfólios de fundos, o BODB11, o BDF11, negociados a mercado, às vezes com um deságio em relação à sua cota patrimonial, sendo que a cota patrimonial é marcada a mercado, então é de composto de debêntures já bem marcadas, líquidas, etc. Então isso cria, porque tem essa preferência, né, de migrar para esse ativo especificamente. Então é um mercado que hoje está bem interessante nesse ponto de oportunidade, para quem começa a entender, pô, né, o que está causando, né, esses fluxos. Eu acho que é um mercado que pode trazer bastante alegria. De acordo com os dados da Ambima, em 2024, só o mercado de debêntures incentivadas teve mais de 120 bilhões em emissões, e no mercado secundário também, as negociações foram recorde, mais de 250 bilhões movimentados. Então fica claro que é por conta desse movimento que vocês comentaram. Agora eu gostaria de saber, Gabriel, qual que é a vantagem de se investir nesse mercado através de um FIINFRA, ao invés de diretamente das debêntures incentivadas? Muito bem, essa é uma boa pergunta. Eu vou fazer o meu jabá, né? Como gestor, né? Eu vou explicar por que é muito melhor investir via fundos de investimento. O seu Bofone, se você gosta mais de fundos ou de investir diretamente. Eu acho que é legal a gente comentar isso de um jeito bem aberto, bem honesto, né? Eu vivo disso, né? Eu só trabalho com infra, né? Eu sou engenheiro de formação, mas trabalho no mercado financeiro com infra, né? Toda a minha carreira. Eu nunca comprei uma debênture incentivada direto. Né? Nunca. Todos os meus investimentos foram sempre feitos através de fundos de infraestrutura. Né? E por que isso? Né? Assim, quando você quer comprar um ativo diretamente, não tem problema de você querer comprar o ativo diretamente, mas do ponto de vista de acompanhamento, do ponto de vista de construção de portfólio, né? O que eu quero dizer com construção de portfólio? É importante a gente ficar falando desses termos, às vezes, né, o pessoal que está nos ouvindo não tem a definição do que a gente quer dizer com isso. Né? Quando eu falo construção de portfólio, a gente quer dizer um somatório de ativos, né, que são ajuntados com um objetivo em mente, ou seja, você junta diferentes ativos para você diversificar o seu risco de contraparte. Então você tem diferentes contrapartes emissoras daqueles ativos de investimento os quais você compõe a sua carteira. Você varia, às vezes, indexadores, você varia setores, você varia modelos de negócio. Então você tem uma série de diferenças entre os ativos que, quando você compõe num portfólio, aquelas diferenças entre eles, elas se somam e transformam aquele portfólio numa coisa única que ela tende a ser melhor do que o somatório das partes.
né? Então essa é a beleza quando a gente fala de construção de portfólios, que é quando você constrói um portfólio, o teu retorno pelo risco ele é melhor do que você ter, vamos dizer, um ativo único ou poucos ativos em termos de retorno pelo risco. Você dilui o seu risco quando você constrói um portfólio. E fazer isso de forma direta, comprando várias debêntures, né, e compondo o teu portfólio por conta própria, o investidor, principalmente a pessoa física, então estamos falando aqui, é o médico que tem o seu consultório, é o advogado que tem a sua prática de advocacia, é o engenheiro, é o veterinário, né, as pessoas físicas que têm as suas vidas aí, têm a sua profissão, têm o seu estudo que tem que fazer, têm o seu aperfeiçoamento, tem que atender seus clientes, né, poxa, essa carga de gestão de portfólio, pessoal, ela é uma carga grande para que seja feita corretamente. É uma carga grande para você se educar, é uma carga grande para você executar, né? E quando você tem a oportunidade de comprar, através de fundos de investimento, portfólios prontos, feitos por profissionais especializados, os gestores, né? Que vivem e respiram aquele portfólio todos os dias e que estão o tempo todo acompanhando cada um daqueles nomes e avaliando se faz sentido manter naquele portfólio ou não, avaliando oportunidades de ganho de capital, arbitragens, né? Quando você tem a oportunidade de comprar o serviço dessa pessoa que está lá olhando o tempo todo esse portfólio para você, eu vejo isso como um valor relevante, né? Claro, a gente fala com as pessoas, né, sempre que você tem a oportunidade de não pagar por algo, né, quando você compra a debênture diretamente, você não tem que pagar a taxa de gestão e administração que os fundos cobram, certo? Então, sempre que você tem a oportunidade de não pagar por algo, né, por que pagar, né? Então, acho que aqui a gente tem que deixar muito bem marcado essa prestação de serviço, né? O gestor, né, a gente aqui, a gente é prestador de serviço. Que serviço que a gente presta? É um serviço de construção e acompanhamento de portfólio com um cuidado, com uma atenção que traz para o investidor não só um conforto, mas também um acesso, né, com pouco dinheiro, né? Então, se você pegar na bolsa, você consegue, às vezes, com R$10 comprar uma cota, com R$100 comprar uma cota de fundo, e esse dinheiro, apesar de pequenos montantes, você já consegue ter o acesso a esse portfólio pulverizado de transações com essa gestão especializada. Então, vem daí, eu acho, muito do valor agregado, o valor que é criado, né, pelas gestoras na hora de apresentar fundos de investimento para as pessoas físicas investirem aí o seu suado recurso, né? Excelente. A gente tem, então, essas vantagens são muito claras. A diversificação, um serviço especializado de um gestor. A gente tem um capital de entrada muito menor do que às vezes você tem para uma debênture, né? Uma cota ali de R$10 a R$100, você consegue comprar um fundo e diversificar muito o seu portfólio. E a vantagem fiscal, evidente, né? Que é a isenção de imposto para a pessoa física, tanto sobre os rendimentos, quanto também sobre o ganho de capital realizado na bolsa, né? E tem uma molezinha aqui. Quer falar da molezinha dos fundos, que é a parte não incentivada que compõe os portfólios? Isso é um negócio legal. Tem isso também. Pela regra, né, os fundos de infraestrutura, eles têm que investir no mínimo 85% do patrimônio deles em debêntures incentivadas. Ou seja, 15% pode ficar em caixa ou em ativos não isentos. Normalmente, esses ativos eles têm um prêmio, né, um retorno sobre risco diferente, porque o ativo em si ele não é isento, né? Ele torna-se isento para o investidor do fundo, dada essa flexibilidade. Então, isso ajuda a melhorar, né, um pouco o retorno. E eu concordo 100% com o Steca. Eu acredito que, sim, falando de uma maneira bem simples, a gente tem normalmente o crédito bom que permanece bom, né? A gente tem o crédito que não é muito bom, que torna-se bom, e a gente tem o crédito bom que fica não tão bom, né? O nosso trabalho é procurar essas oportunidades, né? E tá acompanhando isso para fazer os ajustes quando precisa, né? Né, eu sei que tem alguns investidores que perseguem isso, mas, como você comentou, o médico, ele não está olhando demonstração financeira trimestral da companhia para saber que, gerou menos caixa, aumentou o endividamento, isso, aquilo, tal. Esse acompanhamento, ele requer uma dedicação profissional, ainda mais quando você começa a ter muitos ativos. Se não ter o tempo de reação, ele acaba sendo pior, tanto para realizar um ganho, quanto para capturar uma oportunidade ou para sair de um problema.
né? E isso se traduz nisso que ele falou, que eu acho que é perfeito. Cara, o retorno ajustado pelo risco, ele tende a ser muito melhor investindo via fundos, né, isso já olhando o retorno líquido, ex o custo do prestador de serviço, do que o investimento somente diretamente. Perfeito. Inclusive, eu vou puxar um gancho no que você falou a respeito da própria carteira do BDIF, porque, por exemplo, a gente sabe que o crédito, ele dá problema, naturalmente ele dá problema, e por isso é tão importante uma gestão profissional, uma diversificação. E isso que você falou, né? Ver as oportunidades e agir nelas. Por exemplo, a gente teve recentemente no mercado de debêntures aí, por exemplo, o caso da Light, né? Que foi um problemão. O BDIF não tinha essa posição, certo? Mas depois do estresse nesse mercado, vocês compraram uma posição pequena ali, né? Você pode explicar um pouco o que aconteceu? Por que vocês investiram nisso? Como que é o racional por trás disso? Legal. Acho que essa é uma excelente provocação. Nós acompanhando esses grandes casos, nós sempre acompanhamos, né? Então, na BTG como um todo, né, todos os fundos tinham uma posição muito pequena, né, em Light, o BDIF não tinha nada, os fundos de infra não tinham nada. Mas a gente fica próximo porque é isso. Esses casos, eles acabam trazendo uma oportunidade em algum momento. Né? Então, nesse caso específico, o momento não foi durante, né, a recuperação judicial, ele foi depois, né, uma vez concluído a inovação das dívidas, né, os novos ativos. Então a gente olhou e falou, cara, conhecendo aqui o setor, conhecendo a companhia, acompanhando aqui, né, como é que tem sido o resultado, acho que tem uma oportunidade aqui, né, olhar, resumidamente foram, né, novados os créditos, os debenturistas foram pagos, entre outros ativos, além de ações, tal, em 2 debêntures, né, uma debenture mais sênior, IPCA mais 5 de valor nominal, e uma outra IPCA mais 3. Em um dado momento no mercado, isso aí começou a negociar IPCA mais 20, IPCA mais 30, que é retorno de equity, né, de investidor de ações. Então a gente olhou a estrutura da garantia e falou, cara, esses ativos inclusive eram não isentos, a grande maioria. Então tem também esse ponto. Então acaba que o mercado ficou muito restrito para eles e pouca gente para olhar para entender, né, de fato o que está acontecendo. Então a gente parou, olhou, entendeu, viu a questão do risco, cara, acho que faz sentido, né, a gente montar uma posição pequena aqui, olhando o ganho de capital e se aproveitando, né, justamente desse espaço para ativos não isentos, que dá uma boa turbinada no fundo. Então acho que esse é um pouco da provocação, né, de estar sempre caçando, acompanhando, são casos complexos e quanto mais complexo, mais oportunidade ele traz. Então, só que tem que saber entrar na hora certa e também sair na hora certa. Então acho que esse é um pouco o desafio. Então a nossa cabeça é muito isso. Sim, crédito, e esse é um ponto importante de falar, crédito dá problema, né? Agora, a arte é que, assim, ter alguns problemas, conseguir resolver esses problemas e, na beleza do portfólio que o Steca comentou, o portfólio ter um retorno que seja superior, né, a um benchmark ou até a um investimento direto. Acho que esse é o nosso desafio. Então, os problemas quando acontecem, a gente coloca todo o peso, né, da gestão, da experiência do time para resolver aquilo. E é isso, literalmente, cara, ligar às vezes uma vez por semana, às vezes todo dia para o CFO da companhia, para o CEO, bater número, bater premissa, ver o que está acontecendo, ver o que pode resolver. Às vezes a solução envolve montar um plano que tu tem que dar mais dinheiro para a companhia, né, para poder ter uma recuperação maior. Então, né, e isso é um trabalho que é só um gestor especializado que vai conseguir fazer. Então, a gente tem que gerir os problemas para retirar o máximo possível dos casos que inevitavelmente vai dar dor de barriga, e ao mesmo tempo que a gente gere o portfólio para que no todo a gente capture boas oportunidades, né, num tamanho que seja maior do que essas dores de barriga, de maneira que o portfólio traga o resultado, como tem sido o track record aqui dos fundos de infra, que tem sido muito positivo, né? Mostra a resiliência, mostra essa capacidade de diversificação e de retorno ajustado pelo risco ao longo do tempo, ao longo dos ciclos econômicos. Maravilha. E isso que você falou é realmente muito importante, eu também falei, mas só para frisar, né? O crédito realmente, ele dá problema. E a melhor forma de você evitar os problemas, ou pelo menos saber como resolver rapidamente, é você conhecer a fundo cada operação, né? Cada devedor, cada operação em específico. E uma forma de conhecer é como eu, como investidor ou como analista, eu faço a engenharia reversa, né? Eu olho ali uma debênture, olho um fundo e vou indo, entrando, até chegar no começo da coisa.
Mas tem também a engenharia em si, né, que é você estruturar uma operação, pegar aquilo ali e fazer acontecer. Que é o caso que a Bocaina faz muito bem, né, de realmente estruturar aqui os créditos e fazer os projetos acontecerem. E a gente comentou aqui sobre o ganho de capital, que é uma das formas do fundo ganhar dinheiro, mas também tem, claro, o carrego do próprio título até o seu vencimento. Então, Gabriel, se você puder falar um pouco mais, qual é realmente a vantagem que a Bocaina vem em estruturar o crédito, acompanhar de perto e ter esse carrego de longo prazo, que é mais o core do fundo de vocês? Legal. Acho que a gente como gestora independente, né, e especializada, a gente só faz isso, né? A gente só faz investimento em infraestrutura. E a gente procurou se diferenciar no mercado, né, tendo um know-how dentro de casa, que é um know-how que, em geral, ele está muito restrito aos bancos, às áreas de investment banking dentro dos bancos, né, que é esse know-how de originação e estruturação de transações. Então, o que isso quer dizer, né? Quer dizer que a gente vai atrás de empresas que são potenciais emissoras, né, de debêntures incentivadas, né, e a gente analisa a demanda de capital que essas empresas têm e a capacidade da gente, através dos mandatos dos nossos fundos, dentre eles o BODB11, atender essas demandas, essas necessidades de capital dessas empresas de infraestrutura. Então, quando a gente identifica uma boa oportunidade, a gente apresenta, né, uma proposta para essa empresa de que a gente estruture uma debênture incentivada para ela e fazer o trabalho que um banco faz antes de trazer um papel a mercado para os investidores. Quando a gente faz esse papel, né, a gente procura fazer esse papel numa camada de mercado que ela é mal atendida pelos bancos. Por quê? Geralmente são empresas de tamanho médio, que a conta não fecha para os bancos efetivamente atuarem nessa cauda longa de projetos, né? Projetos de tamanho médio, emissões de 100 milhões, 150 milhões, né? Porém, para nós, como gestora, essas transações têm elas são muito especiais, porque em infra, uma transação, né, de tamanho médio, como essas que eu estou comentando, ela não significa que ela tem um componente de risco maior ou que ela é menos boa do que uma transação de bilhões de volume. Pelo contrário, às vezes uma emissão de 100 milhões, ela representa um projeto, né, de tamanho médio, que ele, mesmo caso tenha algum tipo de problema, ele é um tamanho de problema fácil de resolver, né? Eu gosto de comentar isso daqui, que assim, pensando em tamanho, né, essa dinâmica de tamanho, um projeto que tem, vamos supor, 200 milhões para fazer de investimento, comparado com um projeto que tem, né, 2 bilhões para fazer de investimento, um desvio de 10% num projeto de 200 milhões, ele é um desvio de 20 milhões. Né? Um desvio de 10% num projeto de 2 bilhões é um desvio de 200 milhões. Né? 20 milhões é um problema resolvível por boa parte das empresas de infraestrutura no mercado brasileiro. 200 milhões é um problema grande, né, para qualquer empresa. Né? Então, eu gosto de comentar isso, a gente procura então atuar nesse espaço do mercado, que são desses projetos de tamanho médio, essas emissões de 100, 150 milhões, onde o emissor ele não é tão bem atendido pelos bancos, que estão mais voltados para essas transações bilionárias. A gente vai atrás desse emissor e faz esse trabalho todo, que geralmente é feito pelas áreas de Project Finance e de Debt Capital Markets, né, de DCM, nas áreas, né, nos departamentos de banco de investimento dentro dos bancos. E aí, com isso, a gente consegue, após fazer todo o processo de diligência, de, né, contratar engenheiro independente para fazer análises, contratar consultores independentes especializados, dependendo do tipo de projeto, né, de contratar os escritórios de advocacia especializados para fazerem a diligência legal, né, desenhar a escritura, os contratos de garantias reais, como a alienação fiduciária de ações da concessionária, a cessão de recebíveis e direitos creditórios. Quando a gente desenha todo esse arcabouço, a gente sai lá no final desse túnel com um ativo pronto para ser investido pelos fundos. E é um ativo que ele é especial por quê? Porque, vocês sabem, né, no mercado financeiro você tem uma série de intermediários antes de chegar lá na ponta, né, do investimento a ser feito no final. Quando a gente faz esse processo fim a fim,
né, a gente consegue capturar mais valor dentro dessa cadeia. O que isso significa? Isso significa papéis com mais spread, com mais taxa, né, com taxas mais gordinhas para os nossos portfólios. Então, a gente faz todo esse trabalho, que é um trabalho longo, né, e extenso. A gente tem que, né, levantar muitas oportunidades para chegar lá na frente com uma oportunidade legal. A gente consegue, com isso, ter ativos que têm mais retorno para um mesmo patamar de risco, né? E aí esse trabalho viabiliza um portfólio com mais carrego, né, como você trouxe, né, com mais rentabilidade para um mesmo patamar de risco. E é assim que a gente procura diferenciar os fundos que a Bocaina faz a gestão, né, do restante do mercado. Maravilha. E você falou muito sobre os projetos, né? Realmente, quando as pessoas pensam em infraestrutura, pensam nisso, né? Uma grande obra, né? Vou construir uma linha de transmissão, vou fazer uma estrada. Mas existem também os ativos performados, né? Que é o que sai depois do projeto. E, Bolfoni, no caso do BDIF, vocês têm um foco um pouco maior em ativos já performados, né? Por que essa preferência? Como é que vocês equilibram isso na carteira? Legal. A gente tem essa preferência por ativos performados muito pelo mandato do fundo. Então, um dos maiores riscos de qualquer projeto é a fase da construção. Qualquer pessoa que já se envolveu em alguma obra que seja de reforma, construir uma casa, sabe do que eu estou falando. Né? Então, mas assim, é um período que ele tem esse risco maior, mas também quem investe nesse momento é mais remunerado. Então, ganha-se mais dinheiro, mas também tem-se mais problemas. Né? É a mesma coisa de, vou comprar um terreno, construir uma casa, versus eu comprar uma casa pronta. Né? Então, eu vou pagar mais caro pela casa, mas a casa, né, não vai me dar problema. Já construir uma casa vai dar dor de cabeça, mas saindo lá na frente tudo certinho, né? Se economizou bastante dinheiro ou se vai vender depois, ganha algum dinheiro, enfim, mesma coisa. O mandato do BDIF, ao longo do tempo, né, a gente foi tornando ele cada vez mais high grade, muito e tirando um pouco do risco de construção. Então, que muitos desses... O mercado, a gente vê alguns prêmios, né, sobre as operações. A gente tem o prêmio de liquidez, a gente tem o prêmio de ser esse emissor novo, né? Então, ninguém conhece a companhia. Né? Então, às vezes, se faz, né, uma operação, como o Steca falou, se estrutura 2, 3 meses, né? Se faz, às vezes, 2, 3 assets ali se juntam, fala, vamos financiar esse cara aqui, porque esse cara está começando agora, e ao longo do tempo a gente vai trabalhar junto com ele para deixar ele mais arrumado, né? E deixar ali a companhia mais conhecida, balanços auditados, governança certinha, colocar um rating, abrir, né, tornar-se uma empresa pública, né, com informações disponíveis para os investidores. Esse é um prêmio, né, de governança, né, que também se pode capturar. Então, nós preferimos olhar esses prêmios no BDIF e não tanto o prêmio do risco de construção. Né? Não que a gente acha que não vale a pena, nós temos, né, na BTG Asset outros mandatos que correm explicitamente esse risco, então são mandatos com retorno focado, né, uma expectativa de retorno maior, né, uma gestão completamente diferente. Então, e o BDIF, a gente olhou, né, dado que é o nosso flagship, dado que é aqui, né, o nosso cartão de visitas, a porta de entrada, né, para a nossa franquia, a ideia é manter de uma maneira, né, manter esse risco em específico mais baixo, que é o risco que realmente vai dar um problema, né, e a gente vai ter né, um problema que demora para se resolver, vis-à-vis esses outros prêmios que por vezes são mais fáceis ou mais difíceis de serem capturados, mas que é um pouco mais fácil, né, do nosso investidor entender, e que trazem, apesar de menores, retornos mais consistentes ao longo do tempo. Maravilha. Bom, vocês falaram então que diversas formas de você investir, como a gente olhar os prêmios que a gente pode ter. Mas entrando mais um pouco a fundo realmente na infraestrutura, nos segmentos. Gabriel, onde você vê que estão as grandes oportunidades hoje, dentre os segmentos de infraestrutura, que são tantos, que você vê hoje isso aqui tá o que mais está valendo a pena investir? Nossa, essa é uma boa pergunta. Essa é a pergunta de R$1 milhão. Essa daí, caramba. É interessante, sabe por quê, Lana? Isso é algo que muda ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, se você tivesse
me fazendo essa pergunta lá em 2014, 15, eu ia falar que o setor eólico, o setor de usinas, né, eólicas, estava muito pujante, porque a gente teve uma série de leilões, né, no começo da década passada, e a gente tinha as debêntures incentivadas meio nascentes ali, né, a Lei 12.431 é uma lei de 2011, que começou a se desenrolar mesmo em 2014, 15, então, poxa, os projetos eólicos eram muito presentes naquele momento. Se a gente estivesse falando, se você estivesse me fazendo essa pergunta em 2017, 18, eu ia falar dos projetos de usinas solares, né, que, poxa, tiveram leilões em 2013, 2015, e lá em 2017, 18 eles estavam sendo estruturados, né, do ponto de vista de capital, estavam sendo feitas as emissões de debêntures, as captações, né, da mesma forma as usinas a gás, né, de térmicas a gás, nessa mesma época, né, e aí você teve também logo na sequência as linhas de transmissão, você teve muitos leilões de linha de transmissão que ficaram engargalados, vamos dizer, na época de juros super altos, na época da Dilma, a gente teve vários leilões de linha de transmissão que não teve empresas interessadas, né, e que logo depois, poxa, teve uma leva de projetos de linhas de transmissão que precisaram ser financiados, e aí você tinha muitas oportunidades no setor de linha de transmissão. Depois de 2020, com o novo marco do saneamento, você passou a ter uma leva grande de projetos de saneamento sendo financiados. Desde projetos gigantescos, como a gente teve, né, no caso do Rio de Janeiro, né, onde a gente fala de privatização da cidade, talvez não é o termo correto, mas onde você teve, né, o município do Rio, né, sendo dividido em alguns lotes muito relevantes que geraram emissões aí de volumes bilionários, né, que foram captadas em 2023, 2024, mas tem também projetos, poxa, eu mesmo estruturei transações no setor de saneamento de 70 milhões de reais, né, papéis excelentes, né, em volumes menores também. Então, acho que nesse momento, né, acho que o mais recente, os anos mais recentes, eu acho que saneamento foi um setor que teve muita oportunidade legal. É um setor, eu adoro esse setor, eu financei esse setor desde, sei lá, um dos primeiros projetos que eu financiei em 2010, 11, era do setor de saneamento, e ele é um dos setores que traz um impacto mais bacana, positivo, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista social, né? Então dá uma satisfação muito grande, né? Quando a gente sente bem quando dá certo, sente bem, quando, né? Porra, né? Tem um componente legal, a gente olha para isso também, né? Óbvio, a gente vê, né, o impacto positivo da infraestrutura. Qualquer coisa de infraestrutura que você faça no nosso país gera um impacto muito positivo, dado o tamanho da carência que a gente tem de infra, né, no nosso país. Isso não é novidade para ninguém, mas especialmente em saneamento, a transformação que o setor tem vivenciado ao longo dos últimos anos, ela tem sido muito acelerada e ela vai continuar sendo. Então, eu acho que ainda vai ter muitas oportunidades nesse setor. Mas agora eu estou vendo um renascimento do setor de rodovias, né? O setor de rodovias, ele é um setor que era muitíssimo pujante no final, né, lá nos anos de 2005 até 2010, assim, né? Tinha muitas transações do setor de logística, especialmente, né, rodovias, né, começo da década passada. E aí você teve um período mais árido desse tipo de projetos, principalmente pós-Lava Jato. E eu estou vendo eu vou chamar assim, um renascimento desse setor com muitos projetos de vulto um pouco menor, né? Não só rodovias faraônicas, mas uma quantidade grande de rodovias e rodovias estaduais. Antes a gente tinha muitas rodovias só do estado de São Paulo e as federais, né? E agora a gente tem programas super legais de rodovias no Paraná, em Minas Gerais, no Mato Grosso. Mato Grosso tem um programa de rodovias super extenso, né? Estão fazendo um trabalho, na minha opinião, muito competente lá do ponto de vista da administração executiva, de botar esses leilões na rua e fazer novos projetos de rodovias ali. Mato Grosso do Sul também. Bahia tem uma rodovia grande no Pará, que foi também, né, financiada recentemente. Então, estou dando alguns exemplos aqui, porque eu acho que o setor de rodovias está começando a ter também boas oportunidades interessantes de financiamento recentemente. E acho que falamos de vários deles aqui, né? Acho que nesse momento, um setor que sempre foi muito pujante e que hoje está um pouco mais árido é o setor de energia, né? Então, a gente está vivendo um momento onde, né, você não tem mais tantos leilões de
de energia, né, de geração de energia, e os preços de energia não estão tão favoráveis, o aspecto regulatório também está mais complexo, então a geração de energia centralizada que sempre foi muito protagonista, acho que nos últimos anos ela perdeu um pouco desse protagonismo. Então, em infraestrutura é muito assim, são ondas, né? Se você pegar o portfólio do BODB11, desde que ele foi lançado em 2021, a gente já teve diferentes setores como o setor mais representativo do portfólio, né? Então já foi rodovias, já foi linha de transmissão, já foi energia. Hoje a gente tem quase nenhuma exposição em energia e uma exposição relevante em saneamento, né? Então vem em ondas assim, né? Então a gente vai aproveitando essas oportunidades conforme, né, esses setores vão desabrochando e vão se desenvolvendo. Perfeito. Bofone, a sua opinião, sua visão sobre isso? Concordo muito com o Steca. Eu acho que esse ponto de que muda, né, ao longo do tempo é fundamental, né? Então a gente busca aqui, né, nos nossos fundos alocar em projetos que sejam bem estruturados, né, que tenham, né, projetos que não sejam muito esticados, não sejam, né, o cara não seja muito sonhador, não precisa que o Brasil vire a Suíça, né, para a gente ter o dinheiro de volta, e que ao mesmo tempo remunere bem o capital, né? Então essas ondas no Brasil, de fato, elas acontecem, né? Então teve o marco de saneamento, começou a ter um monte de concessões de saneamento, de projetos de saneamento, porque precisa mesmo, né? Acho que esse ponto que o Steca falou é muito legal, né? O saneamento é uma coisa que, resolvida aquela situação de água, de esgotamento, é uma família que não vai ter mais disenteria, a criança que vai poder ir para a creche, é a mãe que vai poder trabalhar. Isso tem um impacto social muito grande, que funciona assim, as pessoas de fato não ficam doentes, as pessoas não precisam andar 20, 30 minutos para pegar água, né? Isso muda muito a dinâmica dos locais. Isso, né, até saiu uma notícia agora que a gente estava atrás da Índia em questão de acesso à água e esgoto. Então, tratado, né? Então é realmente uma situação que demorou muito para ser resolvida, está sendo resolvida. E como tinha essa demanda represada, quando veio muita coisa, né? Então, aí cria-se uma competição pelo capital, e aí o capital é mais bem remunerado. Então a gente gosta, né? De aí tem mais poder de escolha. Então, quero esse projeto aqui. Normalmente eles vêm mais bem formatados. Rodovia, né? É um setor que também virou meio patinho feio durante um período, teve anos muito bons agora após pandemia, está tendo um reforço até da parte regulatória, né? Então tiveram alguns acordos recentes de grandes rodovias a nível nacional com a ANTT, com o Ministério dos Transportes e com o TCU, que trouxe uma segurança jurídica muito boa para esse tipo de operação. E a gente vê alguns setores novos. Então a gente tem visto... o setor de telecom teve uma vida no mercado que não deu muito certo, né? Não funcionou muito bem. Acho que questão de inflação, dólar, machucou muito a tese naquele momento. Nós estamos vendo agora muito... Estão começando a ver... infraestrutura social são coisas legais. Então, as mudanças recentes na lei, né? A expansão dos setores trouxe basicamente a viabilidade para se financiar em PPPs de saúde e educação, né? Então, isso é algo que acho que também tem uma necessidade latente da sociedade. E uma vez tendo projetos bem estruturados, isso também vai trazer um retorno ajustado ao risco bem legal. E por outro lado, a gente vê setores históricos como energia, que acabou que a energia centralizada, né, que é fazer uma usina enorme lá, que alimenta uma cidade inteira, tal, isso aí caiu em desuso vis-à-vis a geração distribuída, né, que hoje foi o grande vencedor dos últimos anos, e acabou tornando a energia comparativamente tão barata, né, que esses projetos maiores hoje eles não fazem sentido. E por não fazer sentido, eles não são necessários na prática, né? Então, se o preço da energia está baixo, porque hoje, né, aquele não é o gargalo. Hoje o gargalo são linhas de transmissão. Então, a nossa expectativa né, dependendo da quantidade de leilões que o governo conseguir estruturar, de repente tem uma oportunidade em linhas de transmissão aí nos próximos 12, 18 meses, e aí vai mudando. Onde é o gargalo e onde começa a ter oportunidade é onde vem. Mas fora esses setores, eu gosto bastante, principalmente saneamento e essa nova infraestrutura social, quando bem estruturados, eu acho que são bem atrativos.
Excelente. Lembrando que o resumo aqui do que os fundos investem em termos de setores estão explicados no nosso relatório, que vocês podem baixar gratuitamente aqui no nosso QR Code e também na descrição do vídeo. Bom, você comentou muito bem, né? Esses gargalos mudam e a energia realmente é um segmento que sempre foi por muito tempo mais forte e é mais relevante hoje na carteira de diversos fundos. Mas recentemente a gente teve, né, aí o famoso curtailment, né, que foi, resumindo muito resumidamente, que a gente consegue gerar mais energia do que transmitir e distribuir. Esse gargalo entre as etapas da energia, isso é uma questão que falta uma atuação do Estado? É uma questão de falta de capital privado para construir? Gabriel, qual que é a sua visão? Podemos descer o chopp aqui para gente conversar, porque agora sim, já põe na conta aí mais uma horinha e né, tem que ser assim, né? Não, essa é uma pergunta que a gente tem... acho que não só o setor nosso de investimentos, né, mas acho que o setor de energia como um todo tem debatido bastante, né, a existência do curtailment no nosso modelo de negócios de Brasil, né, de energia, lembrando, né? Se quiser explicar também com mais detalhes o que é. Um pouquinho mais, né, sem querer chatear, né, a nossa audiência com muitos detalhes, mas assim, essa palavra em inglês curtailment, né, o constrained off, na verdade... basicamente, ela se traduz que a geração da energia acontece em determinados locais, o consumo acontece em outros locais e a transmissão dessa energia do lugar onde ela é gerada até o lugar onde ela é consumida tem um gargalo aí. Então, quando tem esse gargalo, o que acontece? Parte da energia gerada é desperdiçada. Né? E quando essa energia é desperdiçada, basicamente você tem os projetos geradores de energia tendo uma frustração de receita, né? Porque o modelo de negócio deles eu gero energia através do vento, eu gero energia através do sol, eu gero energia através da água passando nas turbinas, eu gero energia através da queima de óleo diesel ou de gás natural e eu vendo essa energia por um preço por unidade, por megawatt-hora, que é a unidade de energia que a gente utiliza nessas contas. E quando você tem desperdício de megawatts-hora porque você não tem capacidade de fazer essa energia chegar no lugar de consumo, você tem uma perda de receita desses projetos geradores de energia. Isso gera um problema financeiro para esses projetos, né? Então você tem diversos players, né, do setor de geração de energia centralizada, que a gente chama para... né, diferenciá-lo da geração distribuída, onde eles têm sofrido esse curtailment, têm sofrido um desperdício da energia gerada por eles por falta de capacidade de transmissão, né, dessa energia para os centros consumidores, e isso tem gerado um grande debate, né, no setor de energia de como endereçar isso da melhor forma, né, porque se você for levar a rigor o nosso modelo setorial energético, ele é um modelo que tem um planejamento centralizado. O que quer dizer um planejamento centralizado? Quer dizer que você tem órgãos como a ANEEL, né, que é o órgão regulador, né, a Agência Nacional de Energia Elétrica, órgãos como a EPE, que é a Empresa de Planejamento Energético, e órgãos como o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema de Transmissão Brasileiro, que eles, em conjunto, cada um com o seu papel, né, atuam de forma a planejar, de forma centralizada essa rede, onde vai ser gerada energia, onde está tendo a demanda por essa energia e como fazer, né, a energia sair do ponto A e chegar no ponto B. Né? E a existência de curtailment, ela acaba evidenciando um desequilíbrio, né, nessas previsões, nessas projeções, nessas disponibilidades de infraestrutura de transmissão, acho que o Bolfani comentou bem, né? A gente tem uma demanda hoje por eliminar esses gargalos aí que hoje atrapalham muito a vida dos geradores, né, de energia. Então, isso é um negócio novo, não é um negócio que a gente vivenciava porque o nosso modelo, por ser de planejamento centralizado, ele não tinha um componente relevante de curtailment, diferente de modelos como o americano, né? O modelo americano é descentralizado. Você tem ali, cada um pode construir a sua usina de geração de energia, mas ao conectá-la numa subestação, você tem que estar sabendo que você está sujeito a ter esse constraint off. E demoram 5 anos nos Estados Unidos para conseguir uma licença para poder fazer um projeto grande. Então lá também não é... Não é fácil de fazer, não. Mas esse planejamento centralizado, no nosso caso, era uma boa solução para esse problema do curtailment, que é um problema chato de resolver, um problema difícil. Mas enfim, estamos aqui convivendo com esse problema do lado, né, da nossa visão de investidor. Eu particularmente vejo com muita apreensão, eu vejo as empresas de fato
né, sofrendo, as grandes empresas, né, do setor de energia, as verticalizadas, as grandonas com excelente risco de crédito, têm sofrido bastante, mas elas têm, né, colchão, né, elas têm liquidez, né, para suportar esses períodos adversos. Outras empresas menores tendem a sofrer mais nesses casos. Eu acho engraçado porque aquilo que tu falou antes é muito verdade, que o mercado de infra, apesar dele ser de longo prazo, previsível, ele muda muito, né? Porque quando a gente começou a ver esses projetos, o problema era sempre esse, ó. Como a gente viu lá no apagão há 20 anos atrás, o apagão é porque não tem energia. Né? Então, de lá para cá, teve toda uma construção, né, da EPE, que é a empresa de pesquisas energéticas, que é, bom, acho que um grande sucesso, né? A ANEEL, que é outro grande sucesso, para começar, vamos começar a planejar o sistema elétrico para nunca mais termos o apagão por falta de energia. E aí eles soltam um plano decenal, 10 anos, né? Eles preveem a demanda 10 anos, tem toda uma dinâmica complicada de agentes e tal, mas isso foi sendo regulado ao longo do tempo para não termos um problema de apagão por energia de menos. Aí a gente teve um problema de apagão por energia de mais. Então tinha tanta energia que eu cortei o nada mais do que caiu o disjuntor. Né? Então, entre caiu o disjuntor geral do Brasil, caiu um disjuntorzinho específico lá no final. Então, e aí isso é hoje porque a gente tem energia demais. Né? Então a gente tem, por um lado, uma produção centralizada, né, de energia, que ela começou a ser suplantada por uma produção descentralizada, que é a GD. E aí isso começou a dar uma bagunçada, né? E junto a isso teve atraso de implantação de algumas linhas de transmissão. Então isso criou a situação que a gente está hoje, que para não cair, por assim dizer, o disjuntor do Brasil, tem que desligar alguns disjuntores específicos, né? E aí o cara que, né, não porque falta energia, mas pedir o cara de colocar mais energia, que colocando mais energia, tudo cai. Então é um problema que, honestamente, há 5 anos atrás era impensável um negócio desse. Então, foi evoluindo conforme o marco da GD, né, o ritmo de implantação dos projetos, enfim. Então, acho que tem uma coisa importante para eu comentar nesse assunto, né, que também veio aqui na mente do negócio atual, que acho que vale a pena a gente comentar. Então, falando de casos reais, né, lá no BADB a gente tem poucos ativos de energia. Acho que um dos únicos que a gente tem no portfólio, que agora não temos mais, era uma debênture emitida por uma empresa chamada Rio Alto. Né? Essa empresa, ela estava tendo algumas dificuldades na execução de algumas usinas solares, né? E a gente, né, detinha dentro do portfólio do fundo uma exposição numa debênture bem grande, uma debênture que ela foi emitida, hoje tinha um estoque de, sei lá, algo como mais de 500 milhões de reais, né? A gente tinha aproximadamente uns 30 e poucos milhões de reais no nosso portfólio, uma participação pequena numa emissão grande, mas de, um cluster, um conjunto de 7 usinas solares, né? E que a empresa começou a ter dificuldades para terminar essas usinas, né? Uma parte das usinas já estava pronta, outra parte estava por concluir, e aí veio esse efeito de curtailment, que afetou drasticamente a geração de caixa da companhia que já estava, né, ali, né, passando apertado. E aí isso daí terminou de derrubar o último dominó da companhia, e a companhia que já estava, né, por N outros motivos, esse não é o único motivo de se dar problema numa empresa, geralmente é igual problema de avião, né, tem problema num monte de lugares, né, mas esse aqui foi o último dominó ali que caiu para a companhia, efetivamente se desmontar e até... na semana passada ela entrou com um pedido de recuperação extrajudicial, né, alegando exatamente essas dificuldades todas. Dentre elas, a principal argumentada pela companhia é o tal do curtailment. Então isso afetou, é um problema físico, né, é um problema do setor elétrico que afetou negativamente o financeiro de uma companhia a ponto dela entrar com um pedido de recuperação extrajudicial. Né? E aí, como é que fica o crédito nesse caso? Como é que fica o portfólio? Né? Então, é nessas horas que uma boa estruturação vai te ajudar ou te atrapalhar. Né? Então, no caso, essa era uma transação que era identificado certo risco de construção. Lembra que o Bofani comentou aqui um pouco dos períodos, né? Risco de construção, risco de operação. Esse projeto ainda estava com o período
sem ter concluído o período de construção. E durante o período de construção, esse projeto detinha como garantia fianças bancárias de bancos de primeira linha, né? Que caso houvesse um default, caso houvesse um problema com a companhia, esses bancos fariam um pagamento, né, dessa garantia através das fianças, que são as fianças bancárias. Então, a empresa ela teve essa dificuldade, esse risco se materializou, em partes devido ao curtailment. Então, essas fianças foram acionadas e os fiadores pagaram para os debenturistas todo o saldo, né, das debêntures, certo? Então, na semana passada, por isso que eu falei que a gente não tem mais esse ativo foi liquidado, todos os valores dessa debênture foram pagos aos debenturistas através da execução das fianças. Então, quando a gente fala de infraestrutura, como são ativos de longo prazo, a gente não pode assumir que tudo vai dar certo. Na verdade, a cabeça minha, a cabeça do Bofano, é uma cabeça codificada para pensar em tudo que pode dar errado. Né? E aí a gente vai criando colchões e estruturas de garantias para todas essas hipóteses do que pode dar errado. E a gente tenta prever o máximo possível, né? Deixar um colchãozinho também para aquelas coisas que a gente não consegue prever, porque a gente também sabe que há imprevistos ao longo de... São muitos anos, né, de debêntures, os prazos das debêntures, né? Às vezes são 12, 15, 18 anos, às vezes até 20 anos, né? Então alguma coisa pode acontecer que você não prevê. Então você endereça o que você prevê através de garantias e colchões específicos, você deixa um espacinho para aquilo que você não prevê e você tenta, através disso, se proteger desses eventos quando eles se materializam. Queria trazer um pouco desse exemplo, que foi um evento que nem o Bofano explicou, isso era impensável pouco tempo atrás, curtailment, né? E ele se materializou, ele foi a última peça que faltava para a companhia, né? Eu falo dessas coisas com nome e tal, porque é tudo público, são todos dados públicos, né? Então, esse foi o último dominó que faltava para a companhia ter esse impacto adverso, entrou com um pedido de recuperação extrajudicial e os debenturistas foram totalmente satisfeitos com a execução dessas garantias que estavam previstas desde o começo da transação. Ainda que o tal do curtailment não tivesse no radar, essas garantias estavam lá para endereçar essas situações caso ocorresse. Sim, e uma coisa que o investidor, pessoa física, nunca realmente pensaria, né? É uma coisa nova até para o gestor, mas para uma pessoa que vê uma debênture de geração de energia, pô, o que vai dar errado? E acontece uma coisa dessa. Então, realmente, a estrutura do fundo, com boas garantias, uma boa diversificação, mitiga muitos riscos da carteira. Esse é um ponto que eu queria deixar esse número aqui, que mostra que o Stecco falou muito bem, assim, pô, o ativo bem estruturado não significa que ele não vai dar problema. Né? Significa que quando ele dá problema, né, fica mais fácil de resolver. Então a gente olha, pô, debêntures que tem fiança bancária, normalmente o que a gente chama do valor recuperável, muito próximo de 100%. Né? Então 100% às vezes não é, porque cara, tem que gastar alguma coisa, tal, então olha o net ali entre 90% e 100%. Quando a gente olha ativos sêniores, sem risco de construção, como a gente falou, o valor recuperável quando dá um problema, normalmente está entre isso aí, 60%, 70% e 80%, 90%. Tá? Fica nesse bracket. Quando a gente olha ativos, agora crédito corporativo normal, sem garantia tal, ou com garantias fracas, a recuperação é de 20% a 40%. Nossa. Então muda muito. Né? Então mesmo quando tem o problema, o ativo bem estruturado, num projeto bom, sênior, ele vai perder menos. Né? E é isso que faz, voltando àquele ponto lá, né? Quando tem um portfólio bem estruturado, bem gerido, isso mesmo no final vai ganhar dinheiro. Alguns vai ganhar mais, outros vai perder, mas vai perder menos. Né? E avaliar, né, o quão boa é essa garantia e esse valor recuperável, ele é uma tarefa um pouco mais complexa. Né? É difícil de mensurar isso, né, no investidor individual. Agora, se a gente não mostrar isso no nosso comitê de crédito, a gente passa vergonha. Né? É isso aí. Excelente. E voltando a um ponto, né, que você resumiu muito bem, né, Bofano, que a gente antes não conseguia gerar, então aí tinha um gargalo, agora a gente gera demais, não consegue transmitir. E eu penso que, assim, uma coisa que nunca aconteceu, provavelmente nunca vai acontecer, conseguimos gerar, conseguimos transmitir, mas não tem quem consuma porque não tem demanda, né? A demanda realmente, ela cresce e acompanha, principalmente agora, em momentos que a gente está, por exemplo, na ascensão da inteligência artificial. Vocês veem que data centers, por exemplo, podem ser um segmento que vai crescer ao longo do tempo como oportunidade de investimento para fundos de infraestrutura ou ainda é uma coisa muito incipiente para a gente poder dizer? Olha, eu acho que sim. Eu acho que a gente teve uma frente de crescimento nesse sentido. E a verdade é que, do ponto de vista de consumo de energia, esses hoje são, acho que, um dos únicos caras
que estão ainda lastreando novos projetos grandes, né? Porque existe uma modalidade chamada de autoprodução, no qual esse tem algumas vantagens, né, para a empresa dela ser dona de um projeto de energia, né? E a gente vê essa tendência de data centers muito grande nos Estados Unidos, né? Então a gente vê as grandes techs, elas inclusive começando a investir pesado em reatores nucleares, de novo, né, para poder ter uma fonte estável de energia durante as 24 horas. Que esse, infelizmente, é uma limitação hoje da principal fonte emergente no Brasil, que é a eólica e a solar, que, né, só gera energia ou quando o sol está brilhando ou quando está ventando, né? Então, é uma fonte que ela é chamada de intermitente. Então, existem hoje projetos de, vamos acoplar essa fonte intermitente a uma bateria, que aí quando gera demais, em vez de a gente ter um problema do curtailment, ele carrega a bateria, né? E aí de noite, quando o sol não está brilhando, essa bateria coloca a energia de volta no sistema. Então, isso está sendo, né, estão tentando viabilizar, então está até previsto, né, um primeiro leilão de baterias, né, pelo Ministério de Minas e Energia. Então, isso tudo é para poder equalizar esse ponto. A gente já viu uma demanda inicial grande, né, por construção de data centers maiores na pandemia, né, e acho que esse com o consumo de dados crescendo no ritmo que está crescendo, eu acho que o Brasil ele está muito bem posicionado tanto para data centers para o nosso consumo como para servir outros países, né? Então, um data center offshore, seja Estados Unidos, seja a Europa, tendo, né, a conexão aí ultramarina que a gente tem, para poder, acho que é uma possibilidade até de exportação de serviço em algum momento. Então, acho que sim, deve ser aí um dos principais consumidores, tanto globalmente, como espero que no Brasil aí na próxima década. Excelente. E vocês podem fazer parte de tudo isso, da infraestrutura social, ajudando a vida das pessoas, tanto também desses novos segmentos que estão surgindo com a ascensão da inteligência artificial e tecnologia, comprando uma cota, 2, 3 de fundos de infraestrutura que, apesar desse segmento de infraestruturas ir mudando ao longo do tempo, a gestão vai acompanhando, né, vai mudando a sua carteira e você, com o mesmo fundo, pode acompanhar esses movimentos sem precisar fazer ativamente essas movimentações. Então, acesse aqui o nosso guia gratuitamente, lembrando aqui o nosso QR Code e também na descrição para entender um pouco mais sobre esse segmento. Bom, senhores, estamos nos encaminhando aqui para o final dessa entrevista, mas eu não posso deixar de perguntar, né, Gabriel, a respeito da MP 1303. O que você pensa sobre isso? Levou. Essa aí levou. Tô escolhendo a dedos. Ele tá descansado, voltando de férias, ele vai poder. Tá certo. É bom que essa sempre é a última pergunta. Então, você fala, cara, e agora, né? Assim, eu acho que algumas coisas, né? Acho que do ponto de vista do que veio, né, de texto, não sabemos se é o texto final que vai, né, finalmente ser convertido aí de uma forma perene em lei, né? Ele basicamente diz que os fundos que já existem, para ser mais preciso, as cotas que já foram integralizadas, ou seja, quando você cria uma cota, ela é integralizada, né? Quando você negocia uma cota, uma pessoa vende para outra, não é o evento da integralização, é só a negociação. A integralização é quando um fundo emite uma cota e ele recebe dinheiro em troca. Essa é a integralização da cota. Cotas que já foram integralizadas, elas carregariam esse benefício da alíquota zero de imposto de renda. A gente gosta de falar de isenção, né? Mas o termo correto, né, é uma alíquota zero de imposto de renda. Lá em 2011, quando criaram a Lei 12.431, ela já foi criada pensando nisso. Era uma alíquota zero de imposto de renda. Se alguém algum dia quisesse majorar aquela alíquota, era só uma majoração de alíquota, não era a criação de um imposto adicional, porque o trâmite legislativo é diferente de uma coisa e da outra, certo? Então, da forma como veio o texto atualmente, você tem cotas integralizadas até o final desse ano, né, dia 31 de dezembro de 2025, carregando a alíquota de 0% de imposto, e cotas integralizadas a partir do começo do ano que vem, carregando 5% de imposto de renda para a pessoa física. O que ainda é um incentivo, porque
nessa mesma reestruturação aí tributária, você tem a renda fixa tradicional sendo tributada a 17,5% como uma tarifa flat, não mais aquela escadinha de 22,5%, 20%, 17,5%, 15%, que é o que a gente vive na renda fixa hoje. Então, acho que a primeira coisa é manter o estoque como está. Acho que isso é sempre importante, você não gerar disrupções, né? Então, isso é um tema importante. A outra coisa é, qual que é o tamanho desse incentivo, né? Hoje, e qual que é o tamanho do incentivo a partir do ano que vem? Hoje, o incentivo, ele tem um tamanho, se você pegar a menor alíquota da renda fixa, que é de 15%, ele é um incentivo de 15% menos 0%, um incentivo de 15%. Né? Se você for pegar o 17,5%, é um incentivo de 17,5%, mas pegando a menor alíquota é um incentivo de 15%. Quando você vai para a nova configuração, ele passa a ser um incentivo de 12,5%, que é 17,5% menos 5%. Né? Então, de 15% para 12,5% é uma redução do incentivo? É, de fato. Né? Mas assim, economicamente, financeiramente, não é um negócio que faz chover ou não. Né? Uma mudança de 15% para 12,5%. Ainda assim, é um incentivo bastante relevante. Né? É óbvio que quando você fala que uma coisa é isenta de imposto, né? Ainda que de forma não tecnicamente correta, né? Mas mais legal. Fala que é isenta, mas legal. Ninguém gosta de pagar imposto, claro. Né? E acho que a dinâmica nossa tributária, né? Quando você fala isenção, ele não vem só carregado com o fato de você não pagar o imposto, mas vem também com aquela dinâmica de que, putz, eu não preciso me preocupar em como declarar isso, como colocar isso na minha declaração, como embutir isso. Tem compensação, não tem compensação. Você vai pagar amortização ou rendimento, o que é. Então você não tem essa preocupação quando você fala de isenção. Né? Quando você tem uma alíquota, ainda que ela seja padronizada, flat, etc., você traz um pouco dessa carga de, bom, deixa eu pensar aqui o que é essa tributação. Então, tudo isso para dizer, resumão, né, dessas alterações são essas as mudanças de alíquota. Eu acho que isso cria, de certa forma, né, uma escassez para fundos que já existam, certo? Então, fundos como o BODB, fundos como o BDIF, fundos que já existem, que já têm as cotas integralizadas, eles permanecem com essa alíquota zero. Então, isso gera meio que uma demanda, né, uma escassez, né, para esses ativos que eles vão deixar de poder ser criados. A partir do ano que vem, esse texto se mantendo, você só vai poder criar novas cotas, criar novos fundos que vão estar na nova regra pagando os 5%. Então, acho que isso gera, né, essa certa escassez. Então, por um lado. Por outro, muitos já me perguntaram, poxa, isso daí vai ferir de morte o mundo da infraestrutura, ou do imobiliário, ou eu acho que não. Eu acho que, poxa, você comentou bem no início, né? Ano passado foram emitidos mais de 100 bilhões em títulos aí incentivados de infraestrutura. E poxa, a gente está vendo o nosso fiscal, né? Aqui, tá lá o Haddad brigando para arrumar 3 bilhões aqui, 2 bilhões acolá, meio bilhão aqui para fechar as contas, né, do nosso fiscal. Poxa, você pensar que teve mais de 100 bilhões emitidos em debêntures incentivadas que estão amarradas a CAPEX, a formação de capital fixo, a investimento em infraestrutura, que é a maior gargalo que nós temos no país, né, que não teve que sair do bolso do público, saiu do bolso de atores privados, tesourarias de bancos, pessoas físicas, fundos que indiretamente são pessoas físicas. Então, capital privado sendo colocado em infraestrutura a prazos ultralongos, 12, 15, 18, 20 anos de prazo. Então, quando você olha sob essa ótica, né, poxa, você tem de fato um impacto muito positivo desse mercado ter se desenvolvido, né, permitindo ao governo não ter que botar a mão no bolso para esses mais de 100 bilhões de investimento. Ele tem sim que botar a mão no bolso para renúncia fiscal. E aí o que a sociedade tem que debater poxa, faz sentido essa renúncia fiscal que eu tô né, abrindo mão de arrecadação frente ao benefício que eu tenho desse dinheiro privado indo para a infraestrutura? Se você faz uma conta rápida, eu já fiz essa conta, poxa, para cada real que você coloca, né, para cada real de renúncia fiscal, esse real ele representa, às vezes, 8 reais de investimento em infraestrutura. Então, se você faz essa conta de equivalência,
da renúncia fiscal frente ao benefício, poxa, o benefício é muito potente frente ao tamanho da renúncia fiscal. Então, me parece ser um negócio interessante. E é emprego, fora o qualitativo, né? Perfeito, bom ponto. Projeto que está de pé, geração de receita, vai ter PIS/COFINS, vai ter imposto de renda, vai ter gente consumindo, vai ter redução de gargalo, vai ter um monte de coisa. Só queria complementar com um número que eu tinha olhado umas 2 semanas atrás, mais ou menos. Sim, tem um número mágico, né, que os países têm que seguir na média da OCDE, que é investir 4% do PIB em infraestrutura, né, para chegar no mínimo aí no que seria o valor, né, de países bem estruturados. O Brasil hoje investe menos de 2%. E em números, mais ou menos a gente investe 300 bilhões de reais por ano em infraestrutura, deveria investir 700. Né? Dos 300, nos últimos anos, né, 100, 200 bilhões foi financiado por debênture. Teve uma emissão, né, entre 100 e 200 bilhões de debênture de infraestrutura. Então está claro quem é o principal financiador hoje, né, do nosso investimento ou não em infraestrutura. É o investidor privado via o ativo incentivado, que, como muito bem falado pelo Steca, ele é incentivado. Hoje ele é isento, mesmo com uma tributação ele continua incentivado. Então a gente pode discutir, né, essa, diria, mudança de prioridade de curto prazo, ou em vez de maximizar o incentivo, né, para o ativo que hoje financia, né, basicamente a estrutura, o investimento em infraestrutura no país, para tirar um pouco o incentivo para tentar balancear o fiscal, acho que isso tem prós e contras. Né? Acho que o ponto todo vai continuar, ainda é uma prioridade. Né? Eu acho que, e olhando independentemente do governo, né, a gente tem que chegar de 300 para 700. Né? Como é que a gente vai fazer isso? Vai ser tirando o incentivo, né, de um instrumento que demorou anos aí para pegar tração, mas que agora pegou tração de verdade? Eu acho que é difícil disso acontecer. Né? Então, em toda uma discussão se a regra vai passar assim, se não vai passar, né? Então a gente teve agora também, né, uma aprovação, né, de uma outra lei, né, que mantinha a isenção, né, dos ativos hoje que são incentivados. Então, acho que está tudo em discussão, que é um pouco do que o Steca falou. Qual é a prioridade da sociedade? É chegar dos 300 para 700? Ou é a gente arrecadar aí, sei lá, 10, 20, 30 bilhões a mais? Acho que é isso que vai ser, né, respondido, né, mas, enfim, né, acho que a dinâmica que ele falou, mantendo, né, a situação atual, acho que é perfeito. Maravilha, né? Mais do que como vamos fazer isso, é quem vai fazer isso, né? Sabemos que o Estado não vai, então contamos aí com esse mercado para a gente continuar crescendo em desenvolvimento, que é mais presente ainda do que quando a gente fala de FIIs, a gente costuma dizer, né? Tá no nosso dia a dia, é o mercado que você vai, é o escritório onde você trabalha. Na infraestrutura é ainda mais presente, é a luz que você acende, a água que você bebe, a estrada que você anda com o seu carro, tudo isso é infraestrutura. Então, senhores, muito obrigada por ter vocês aqui. Gostaria que vocês falassem umas palavras finais aí para o investidor que está nos assistindo em casa, se despeçam, enfim. Gabriel, pode começar. Tá bem. Obrigado aqui pela oportunidade. Fantástico ter esse espaço aqui, poder trocar um pouco de figurinha e falar desses temas importantes. Obrigado pela condução. Acho que assim, a última coisa que eu queria comentar é que a gente sabe, né, e a gente comenta sobre isso, assim, que o investidor brasileiro, ele é um herói. Né? O investidor brasileiro, ele é um herói, porque, poxa, ele tem que navegar toda essa dificuldade do macro, ele tem que navegar toda essa complexidade do setor financeiro, ele tem que desviar daquele primo, daquele cunhado que vem com a pirâmide financeira ali, com aquela promessa de né, rendimento fácil e estratosférico, né, nos churrascos de domingo ali, e ele tem, poxa, que proteger a sua poupança, o seu capital, né? Então, acho que quando a gente se propõe a ser gestor de fundos, né, a gente tem que ter essa empatia com o capital de terceiros que a gente faz a gestão. Então, acho que isso está presente o tempo todo quando a gente está avaliando e tomando as decisões. É um negócio que eu penso o tempo todo, né? Quando a gente está falando, poxa, beleza, pega o BODB tem lá 28 mil investidores, 28 mil CPFs, são 28 mil pessoas que confiaram na gente para botar o dinheirinho deles ali e a gente, poxa, cuida com muito esmero, com muito cuidado, com muito carinho desse capital que nos foi confiado, né? E acho que o que a gente procura fazer é colocar a serviço desses investidores o nosso know-how, a nossa capacidade, a nossa especialização em infraestrutura na Bocane. Então, o que eu gostaria de comentar é que, poxa,
O mercado ele nem sempre vai ser bacana conosco como investidores, né? Às vezes tem dia que a gente apanha, tem dia que a gente vai bem, mas acho que quando a gente fala de infraestrutura, a gente tem um campo e uma pista muito longa pela frente, tem um campo para correr que é gigante, né? Se você olha mercados desenvolvidos, esse mundo de investimentos em infraestrutura, essa classe de investimento em infraestrutura, ela é uma classe enorme, ela é uma classe muito representativa dentro do todo, muito mais ainda do que ela já é no Brasil. Então acho que a gente está aqui, né, falando sobre esse tema de investimento em infra, que ainda está no seu início, né? Tem muita coisa para acontecer ainda, é um mercado que vai se desenvolver demais e acho que os investidores, né, e os atores aí do mercado que estiverem atentos e participando desde o início vão se beneficiar muito. Perfeito. Bolfoni? Eu queria também agradecer pelo convite, pela iniciativa, queria inclusive parabenizar vocês pela iniciativa. Eu acho que vou reforçar esse ponto do Steca, acho que a classe de investimento em infraestrutura fora do Brasil ela é um dos grandes focos para quem quer formar poupança de longo prazo, né? Então, e aqui no Brasil a gente ainda tem essa ideia do benefício fiscal, então eu acho que é um setor que é hoje pouco conhecido pelo investidor brasileiro, e eu acho que a iniciativa de vocês, né, do Clube FII, de trazer essa educação financeira e trazer esses fundos, né, para educar o investidor, ele conhecer melhor, né, dado as similaridades que existem hoje com os fundos imobiliários, que, né, já caiu no gosto brasileiro, eu acho que é muito positivo. Eu acho que é muito positivo tanto, né, para a classe de ativos como para os próprios investidores, né, que vão cada vez mais conhecer, cada vez mais ler as cartas, acompanhar os fundos e, como a gente falou, em algum momento capturar as oportunidades, né, que acho que é uma classe de ativos que ela é muito interessante, ela é defensiva, ela é previsível, né, ela tem uma isenção, né, um incentivo, né, importante, né, na forma do imposto de renda. E como está na sua infância ainda a parte dos fundos, tem uma curiosidade e ainda tem muita oportunidade. A gente diz como se fosse o mercado de fundo imobiliário há 10, 12 anos atrás, né? Então, sem dúvida nenhuma, quem se dedicar, quem conhecer, né, vai ter vai sair na frente disso e vai estar mais antenado com esse que é uma classe de ativo, uma das mais populares do mundo, tanto com investidores em pessoas físicas, quanto com fundos de pensão, seguradoras, etc. Perfeito. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês aqui e também pela contribuição para o nosso guia, que eu sempre digo que é um prazer a gente estar olhando para o gestor e conversar diretamente com o CPF que está por trás do CNPJ, né? A vantagem de investir num fundo é justamente ter o trabalho do gestor. Então, saber quem é a pessoa, quem é a mente por trás das decisões que são tomadas é sempre muito enriquecedor para o investidor. E também agradecer a disponibilidade de vocês com o guia, porque o que eu ouvi deles, né, gente, no back-off, ele foi, nossa, quanto mais informação o investidor tiver, melhor. Vamos falar sobre isso, vamos trazer educação, porque as pessoas precisam disso para chegar mais junto, para compreender e para investir, fazer o segmento crescer, né? Então, muito obrigada pela presença de vocês aqui. E você que está em casa, quer conhecer mais sobre os FIINFRAs, FIPEs e FDIC Infras, reforço aqui o convite, baixe o nosso guia, que tem também exemplos práticos de fundos como esses geridos pelos gestores aqui presentes hoje. É só acessar o link aqui na descrição ou o QR Code aqui na tela. E eu vejo vocês no próximo Clube FII Entrevista. Muito obrigada, pessoal. Obrigado. Obrigado.